Boa tarde! Vamos chegando, vamos adentrando. E aí? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à live do sono que tantas pessoas estão pedindo. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, meu amor, tudo bem? Como estamos? Vamos esperar o pessoal chegar, um monte de gente aí ativou a notificação da live do sono. Sejam todos muito bem-vindos. Ei, belezinha, indo pro treino no trânsito. Isso aí, não vamos perder nada. Agora, vou te dar uma notícia. Além dessa live ficar salva aqui por 24 horas, ela também vai subir pro YouTube, tá bom? Então, ficam aí todos ligadinhos também, tá bom? Beijo. Vamos entrando, que hoje o tempo tá bem apertado mesmo, tá bom? Boa tarde, Carol, Pati, Gu, todo mundo, Ju, todo mundo, muito bem, vamos entrando, boa tarde, tá bom? Hoje a gente não pode perder tempo, né? A gente tá falando de sono e todo mundo tá aí no meu pé para falar sobre o sono mais, né, do que eu já falei naquela última live, justamente porque não quer perder tempo, quer estudar mais, quer render mais, quer produtividade, tá bom? Então, vamos lá, a live do sono, tá bom? Beijo. Hoje não dá tempo muito de responder pergunta e mandar beijo pra todo mundo, mas todo mundo considere-se beijados, abraçados, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A live, tô indo a falar, vai ficar salva aqui e vai subir pro YouTube, tá bom? Não esquece também de entrar lá no YouTube, tem o mesmo nome daqui também do Instagram. Quem quer ir direto, tá lá na biografia, na bio, né, do Instagram, tá lá um link em azul, entra lá tem a página do Face, lá tem o site, lá tem o YouTube, tá tudo certinho, tá bom? Beijo. Então vamos lá. Live do sono. Bi, Rose, tudo bem? Quem esteve na última live, na verdade na única live que eu falei sobre o sono? Eu passei algumas recomendações pra vocês, né? Que era, eu quero saber quem aqui teve, quem aqui tava, embora eu não vou poder esperar tanto tempo. Oi, Fefe, tudo bem, meu amor? Eu dei uma travadinha na agenda do consultório para justamente vir aqui e falar com vocês, tá bom? A gente teve aí alguns imprevistos, né? Ontem e antes de ontem, então o consultório teve que ter umas reorganizações, uns reagendamentos. Então eu vim aqui porque eu prometi pra vocês e eu vi que muitas pessoas ativaram a notificação da live do sono hoje. Tô dando mais esse tempinho pra respirar e porque tem muita gente entrando, tá bom? Então vamos lá. A Carol tava, mas não coloquei... Não colocou em prática as lições. Complicado, dona Carol, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar pra vocês tudo certinho, tá? Como que funciona. Oi, Edu, oi, Ritinha. Não vou poder falar muito oi pra todo mundo individualmente aqui, tá? Gente, na live do sono, que a Carol esteve presente, e ela ainda colocou assim, eu não coloquei em prática as lições, por quê? Todo mundo quer, mas em todos os aspectos da vida, uma tal de pílula mágica. Então segue um monte de gente, pergunta um monte de coisas, querendo uma resposta assim, ó, pá, é isso, né? Compre isso, ingera isso e tua vida está pronta. Não é bem por aí, ok? Tudo na nossa vida necessita de um esforço. E não é um esforço alheio, é o nosso esforço, ok? Portanto, para você ter qualidade de sono e sendo assim, dormir menos, uma quantidade menor e uma qualidade suficiente de sono, requer algumas coisinhas, tá bom? Gente, não manda notificação, não solicitação, porque essa live ela não é dupla, tá bom? Então eu não vou chamar ninguém para participar. Algumas coisinhas têm que ser colocadas em prática, tá? Todo mundo quer saber, eu falei que eu fiz um treino para poder dormir menos, ok. Todo mundo quer saber como que faz para ter esse treino para dormir menos. Só que, se vocês não colocarem as lições que eu passei para vocês
Não vai adiantar, muito pelo contrário. Vocês vão elevar o seu hormônio chamado cortisol e vocês vão ter estresse, muito estresse. E o cortisol elevado, para quem aqui trabalha no campo da saúde, no campo da estética, no campo da educação física, sabe que cortisol elevado, além de o seu rendimento ficar comprometido, a tua saúde em geral, principalmente o emagrecimento, fica comprometido também. Ok? Então vamos lá. Sono. Sono significa você necessita dele, tá? Quem aqui fala assim, não, eu não preciso de sono, eu posso dormir. Mentira. As pesquisas foram feitas com ratos que ficaram em privação de sono. Então eles não dormiram. Eles faleceram num período de 3 a 8 semanas, ok? Todo mundo necessita dormir. O sono, ele é reparador. É no processo do sono, é no processo REM do sono. O sono ele é dividido por fases. Uma fase levinha, tá? Uma fase profunda e a última fase, que é a fase REM, ok? Essa fase REM, ela que é responsável pelo seu aprendizado e pela constância da memória, tá? É ali que o aprendizado vai virar memória. É na fase REM, ok? Tô explicando a grosso modo. Tá? E essas fases vão de 90 a 110 minutos, então elas demoram um tempo, ok? Há pessoas que têm uma fase leve curtinha, uma fase profunda, um pouquinho, né, saindo rapidinho para compartilhar no WhatsApp. Tá bom, Ana? Obrigada, amor. Então, são vários tipos de fase, tá? São vários tempos dentro de cada fase. Não é cravado, 90 minutos para cada, 100 minutos para cada. E isso também vai do teu organismo. Tem pessoas que demoram mais tempo, por exemplo, na fase do sono profundo, ok? Mas a fase do sono REM, isso, quem é que vai medir isso? Tá? Aí são os neurologistas, são eles que vão fazer o estudo para poder ver como é que tá cada fase e como que tá principalmente a fase REM. A fase REM ela é a mais importante, sim e não. Por quê? Por que sim e não? Ela é a mais importante. Só que o excesso dela também a gente encontra em algumas patologias. Por isso que todo mundo fala, é necessário ter só a fase REM. Não, meu amor. Só a fase REM, o excesso de fase REM é encontrado, por exemplo, na depressão. Ok? Então, a depressão, ela tem o excesso de fase REM. É por isso que a pessoa deprimida não tem vontade de sair da cama. Então, gente, presta atenção. Você tem algum parente, algum amigo que não consegue sair da cama, não é preguiça, ok? Não é vagabundagem, não é isso, ok? Ele pode estar sofrendo de depressão. E a depressão, é por isso que ela te joga na cama. Ela te dá... Ela altera toda a questão hormonal do corpo, tá? Neurotransmissores, tudo. E uma das alterações é a fase REM. Ela se torna excessiva, em excesso, ok? Por isso que dorme bastante. Só que ela é fundamental para o nosso aprendizado e para a nossa memória. As duas funções principais da fase REM, aprendizado e memória, ok? Vamos lá, tô vendo um monte de paciente entrando aí, adoro. Titi adora isso, vocês sabem. O sono. Eu até fiz uma cola aqui para ser rapidinha, tá bom? Porque eu tenho paciente, então não vou poder demorar tanto tempo. O sono, ele tem várias técnicas e vários tipos, ok? O tipo que a gente está acostumado é o tipo monofásico. O que é um tipo de sono monofásico? Dorme, por exemplo, a noite toda, né? É o que o pessoal fala, 8 horas, e fica acordado o restante do tempo. Isso é monofásico. 2 tipos só. Então, dorme e acordado. Dorme e fica acordado. É esse o tipo monofásico. Existem outros tipos. E é aí que entra o treino, ok? Hoje eu faço o tipo monofásico. Eu durmo no máximo 4, no máximo 5 horas, tá? O mínimo que eu consigo dormir são 2 horas por noite e fico acordada direto, tá? Eu não necessito de cochilo. Mas para chegar a isso, eu tive cochilos. Quando eu sei, vamos lá. Aí todo mundo fala, nossa, Adriana não tem estresse, Adriana não tem nada, tem uma saúde mental perfeita, tem uma vida maravilhosa. Não é bem por aí.
Quando eu sei que eu não tô legal emocionalmente ou eu não tô legal aqui dentro. Quando eu necessito dormir um pouco mais, ok? Ou seja, quando o meu rendimento caiu. Então, eu sei que houve uma movimentação dentro de mim que me fez alterar também alguns hormônios. O principal dele é o cortisol. E aí eu vou precisar, por exemplo, de 5, 6 horas de sono. Ok? Ok. Preste atenção nisso, porque isso também faz parte do sono. Então não adianta só as técnicas, mas eu vou ensinar para vocês as técnicas, tá bom? Eu vou aqui na cola, ok? Porque é principal. Existe, para vocês entenderem, que essas técnicas elas foram estudadas, tá? Harvard e NASA fizeram estudos em cima disso, tá? Por quê? Porque existem algumas profissões que requerem uma privação maior de sono. Dentre elas, os astronautas e, por exemplo, os velejadores. Mas existe uma pessoa que todo mundo conhece que dorme 2 horas só por noite, que é uma grande personalidade. Não vou poder trazer ele aqui para uma live dupla, porque ele já está falecido já há um bom tempo, tá? É o Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece ele, tá? Ele é foi um precursor do sono bifásico, tá bom? Já falei um tipo de sono, do sono bifásico. Então, vocês estão acostumados ao sono monofásico, ou seja, dorme à noite e fica acordado o restante do dia. Tem algumas pessoas que necessitam do sono bifásico. O que é o sono bifásico? E eu vou ensinar a técnica para você fazer o sono bifásico. O sono bifásico, você necessita de um período dormindo, um período longo dormindo, tá? E depois, em um determinado momento do seu dia, você tira o cochilo, ok? O que é período longo dormindo? Varia mais ou menos de 5 horas a 6 horas. Então, você passa 5 horas dormindo e aí, geralmente depois do almoço, ok? Alguém sabe aqui o porquê que depois do almoço te dá mais sono? E aí? Alguém sabe me dizer? Geralmente nutricionista sabe. E aí vocês vão entender por que eu bato na tecla nutrição e educação física para vocês, tá? E aí depois do sono você dá um cochilo. Detalhe, esses cochilos, ele não pode ultrapassar a margem de 20 minutos. Por quê? A finalidade desse estudo do sono bifásico, o Dinamox, as fases do sono, né? Esses treinos, é justamente para você chegar mais rápido ao sono REM, que é o sono que é importante para nós, ok? É nele que você vai ter a aprendizagem, é nele que você vai ter... Boa, Carol! É nele que você vai ter a concretização da memória, ok? Eu tô adorando essas... Vocês que estão aí assistindo, lê o que a Carol e a Mari acabou de colocar aqui, tá bom? Isso é muito importante para vocês também. Então, o que acontece? Quando você tem esses ensaios, todos esses ensaios, é como eu sempre disse como eu sempre digo que eu disse no início, não existe pílula mágica. Então, eu posso ensinar as técnicas para vocês, mas existe uma adaptação do seu corpo. Por que adaptação do teu corpo? O teu organismo, vamos supor que você dorme 10 horas por dia, por noite, tá? Tô nem falando 8, tô falando 10 já de cara. O teu organismo, ele já adaptou a dormir 10 horas e ficar 14 horas acordado. Então, ele já está adaptado a esse tipo de sono. Você tem um sono monofásico, monofásico mesmo. Monofásico é onde você dorme à noite e fica acordado de dia. Tem um sono só, tá? Porém, o que é mais importante pra gente é uma coisa chamada, até eu fiz todas as anotações para não esquecer de dar nenhuma informação para vocês, tá? É uma coisinha chamada ritmo do ciclo circadiano. O circadiano, né, o horário circadiano é o horário de todas as suas funções do teu corpo. O horário que você vai fazer xixi, mais ou menos, mentira, xixi depende do seu consumo de água, mas é o horário de funcionamento dos rins, é o horário de funcionamento maior e melhor do seu pulmão, do seu coração. A gente tem uma professora de yoga aí, ela sabe muito bem disso, tá bom? Os nutricionistas também sabem muito bem disso. Então, o horário circadiano, que todo o metabolismo tem, todo ser humano tem, ele funciona e ele também é adaptável, ok? Então, assim, a medicina chinesa trabalha muito com ele.
Os fisioterapeutas e acupunturistas sabem muito bem disso. A medicina chinesa traz isso e a gente tem estudos atuais onde você adapta sim o teu organismo ao seu relógio circadiano, ok? Então, se você dorme 10 horas, né, na noite, o seu relógio circadiano, ele está acostumado a produzir aqueles hormônios naquela fase toda sua, ok? Dormir 10 horas e acordar 14 horas. Quando você quer programar para dormir menos e ter uma maior produtividade durante o dia, você vai ter um período para se adaptar, ok? Então, não é da noite pro dia. Ah, vou dormir 3 horas igual a Adriana faz. Não. Ok? Então, Rita, vai ficar gravada a live também. Ou seja, para você chegar ao que o Leonardo da Vinci fazia, dormia 2 horas por noite, uma pessoa que vocês conhecem e que dorme 3 horas por noite, Miguel Falabella, ok? Você precisa de um treino e de uma constância nisso. Eu sempre falo para vocês, tudo é constância. A prática requer constância. O período de adaptação desses modos, tá, requer do sono bifásico, que a gente chama, que são os modelos dentro do sono bifásico, requer de 2 a 3 semanas. Então, os estudos disseram que o máximo de 3 semanas, o teu corpo para de sentir cansaço e falta de privação do sono, falta do sono, ok? Mas você tem que insistir, persistir. Vai dar o 3º dia, você vai estar de saco cheio e vai querer jogar tudo pro ar e vai querer dormir. Ok? Se você fizer isso, você vai ter que recomeçar tudo de novo, da estaca zero. Tá? Então, demora um pouquinho mais. Eu não vou poder responder as perguntas aqui, porque eu tenho um tempo cravado, que nesse exato momento eu já acabei de ultrapassar o tempo e não fechei o que eu tinha que fechar. Tá bom? Então, lamento vocês, mas eu não vou poder responder hoje, eu não vou responder as perguntas, tá bom? Depois eu vou ver as perguntas, faço um apanhado e a gente volta e discute de novo, tá? Algumas das perguntas, as pessoas chegaram agora, já foram colocadas, respondidas, vamos assim dizer, no início dessa live. Como ela vai ficar gravada aqui no Instagram e subir no YouTube, vocês voltam e vejam de novo. Positivo operante? Obrigada. Então, vamos lá. O sono que todo mundo faz, que todo mundo é considerado o que é o mais fácil, ele é chamado de Everman. Mas para a gente entender esse tipo, a gente tem que entender o que levou o estudioso, né, o cientista, a fazer essa adaptação. Porque o Everman, ele fez do Uberman. O Uberman, para você treinar, são 6 cochilos de 20 minutos. Vocês não ouviram errado, é isso mesmo. Você não tem aquele sono. Outra coisa, gente, a gente está falando aqui de muita coisa que vocês sabem que tem a indústria farmacêutica, tem o capitalismo, tem um monte de coisa que moldou você a pensar assim, ok? Então, por exemplo, quem adoçou o teu café com açúcar, né? Quem acostumou o seu paladar assim foi alguém, e geralmente alguém adaptado aí com uma indústria química por trás, a indústria alimentícia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, tudo é adaptável, ok? Requer só um pouquinho de esforço. Quer parar de tomar café sem açúcar? Deixe de colocar. Faça o café um pouquinho mais ralo, não coloque o açúcar e permaneça assim todos os dias. Ah, hoje eu não quero café. Vai fazer. Porque o teu paladar, que fica na língua, precisa se adaptar. Isso dura uns 7 dias no máximo, ok? Depois você vai ter ranço de açúcar ou de adoçante, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque quem colocou na sua cabecinha que você necessita de 8 horas de sono, não é bem por aí. Você necessita dormir bem. E dormir bem, sono de qualidade, não significa quantidade. Você entendeu o que eu tô falando? Porque tem muitas pessoas aqui que dormem 10 horas por noite e acordam que parecem que o trem passou em cima. Ou seja, sem qualidade. Dormiu bem? Produtividade no outro dia tá boa? Não tá. Ok? Vamos lá. O primeiro sono, então, o sono polifásico, o primeiro é o Uberman. Ou seja, são 6 cochilos de 20 minutos. Então eu vou ter que cronometrar. O certo seria o tempo certinho de espaço entre os cochilos. Mas dentre as pesquisas deles, os mais recomendados
foi quando o teu corpo necessitasse, ok? Então, necessitou do sono, eu acho que tem algum nutricionista entrando aí, vai ser ótimo, né? Necessitou do sono, vocês façam um cochilo de 20 minutos. É muito difícil esse aqui, ele não é para todo mundo. Por quê? Esses métodos dentro do sono polifásico, ele tem que ser adaptado segundo a sua realidade. Então, se você tem um trabalho formal de uma empresa, enfim, e necessita de horas de picar cartão, não vai rolar para você, meu amor. Concorda comigo? Então, esse sono do Uberman, 6 cochilos de 20 minutos, não se faz adaptado para essas pessoas. Positivo? Agora, trabalha em casa, tem uma certa liberdade, ok. Tem muitas empresas que já estão fazendo, né? Tem a salinha do sono. E aí a pessoa quer dormir, vai lá e dá o cochilinho dela, né? Geralmente empresas de publicidade e propaganda, né? Jornalismo não, publicidade e propaganda eu já vi algumas. Tem mais essa coisa da flexibilidade, tá bom? E aí sim que tem o que eu fiz, tá? Eu comecei por esse, que é o chamado Everman, ok? Eu não fiz o Uberman, por quê? Antes de vocês começarem com sono polifásico, existe uma coisinha chamada preparação, que foi o que eu falei na live. E que eu vou retomar aqui no final desta live, ok? Se vocês não tiverem uma preparação, ou seja, estiverem preparados a receber um sono de qualidade, não vai adiantar nada. E como eu fiz essa preparação, ou o melhor é diminuir uma coisinha chamada cortisol, eu não consegui fazer o Uberman porque eu não conseguia chegar no 6º cochilo. Então eu comecei a fazer 5 cochilos só por dia. E aí eu vi que não, talvez isso não seja necessário para o meu cérebro fazer eu dormir e já acionar o sono REM. Então eu fui para esse Everman, que é uma variação do Uberman. O Everman você faz um bloco mais longo, tá? Que substitui 1 ou 2 cochilos do Uberman. Então é um bloco, são blocos mais longos na verdade. É um sono de 30 minutos a cada 6 horas. Ok? O que acontece? Eu não conseguia fazer, né, esses 6 horas. Desculpa, esses 6 cochilos no Uberman. Mas eu consegui fazer esse bloco de 30 minutos a cada 6 horas, que é o Everman. Então, eu passei, foi esse meu primeira metodologia dentro do sono polifásico, ok? Então, eu dormia 30 minutos, eu cochilava 30 minutos a cada 6 horas. E aí, que tal o X da questão? Porque também não deu certo. Porque nem sempre eu estava com sono. E em todos eles, se bate na tecla de que durma quando você sentir que o sono tá vindo, que o cansaço tá vindo. E não na hora que o relógio apita. Ok? Então, isso significa ouvir o seu corpo, que eu tanto falo para vocês. Escutem o teu corpo fala com você, ok? Depois do Everman, vem o que eu mais sou simpatizante e o que mais deu certo pra mim no início, que é o Dymaxion, tá? Depois eu escrevo pra vocês, eu vou fazer um postinho legal, tudo mais, tá bom? É Dymaxio, ok? Esse, que inclusive leva o nome do cientista que desenvolveu essa técnica, justamente porque ele também não se adaptou ao Everman e ao Uberman. O Dymaxion, você dorme um bloco de sono mais longo, que é cerca de 3 horas de sono, e 3 cochilos de 20 minutos. Então, esse pra mim foi o achado. Então, eu dormia 3 horas, ok? Geralmente da meia-noite às 3 horas da manhã, e aí eu já acordava. Detalhe, às 3 horas da manhã é o meu pico. Eu descobri isso com essa metodologia do sono polifásico, tá? 3 horas da manhã é o meu pico de criatividade. Então é onde meus programas são feitos, é onde as aulas são executadas, é onde as ideias fluem melhor. 3 horas da madrugada, ok? Então eu dormia da meia-noite às 3 horas da madrugada e depois fazia cochilos de 20 minutos. Foi a minha metodologia melhor que adaptou, tá bom? As pessoas que têm
sistema rígido de trabalho conseguem fazer essa também de uma forma mais dinâmica. Depois desses 3 tipos, metodologias, tem o sono bifásico, que muitas pessoas fazem, que é dormir, por exemplo, 5 horas, 6 horas, e dorme um tempo bom, né? Geralmente é até 5 horas, que é considerado, ou seja, de 4 a 5 horas, e depois dá um cochilo de 20 minutos, ok? Todo mundo faz esse bifásico. O problema é que tem algumas pessoas que dormem 10 horas e depois do almoço dorme, ainda dá o cochilo. Eu falei pra vocês lerem o que as 2 seguidoras escreveram, porque eu falei, alguém sabe o porquê que depois do almoço dá aquele soninho, né? Dá aquela seresta? Geralmente os baianos dormem bastante depois do almoço, hein? É justamente porque você tem um excesso aí de alguma alimentação. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sou nutricionista, embora saiba, ok? Por quê? Porque eu vou trazer um nutricionista aqui para comentar isso com você. Os alimentos que te deixam mais dispostos e os alimentos que são melhores ingeridos, ingestos à noite, por exemplo, que facilitam o teu sono, ok? Ou então que te dão uma leseira. Eu já vou falar para vocês. Elas acertaram ali, ok? Quem leu, leu. Quem não leu, olha de novo que vocês vão saber. O açúcar é um deles, ok? Ok. Então, gente, nós temos aí o sono. Ai, começou a querer chover aqui. Isso não é um bom sinal. Nós temos o sono monofásico, que é você dormir uma única vez nas 24 horas. Nós temos o sono bifásico, que é você dormir até 5 horas e depois um cochilo de 20 minutos. Nós temos o que deu melhor comigo foi esse aqui no início, que é o de Maxwell, que é você dormir 3 horas e fazer 3 cochilos de 20 minutos, ok? Esse foi o que mais se adaptou comigo. Hoje eu tenho sono monofásico, porém eu durmo no máximo 4 horas, tá bom? O dia que eu tô muito cansada eu durmo 5 horas, ok? Nós temos também o Everman, que é uma variação do Uberman, ok? Então, os pesquisadores começaram a fazer essas pesquisas por conta dos astronautas, ok? NASA e Harvard. Positivo operante? Positivo operante. Agora nós vamos à parte mais importante. Tudo isso só dá resultado se vocês tiverem qualidade durante o dia de vocês, ok? Ou seja, se você tiver muito estresse, não vai funcionar. Às vezes, vocês não precisam nem fazer essas metodologias. O que está faltando aí é, por exemplo, diminuir a ingestão de carboidrato. Ou não se sente seguro para tirar o carboidrato, vá no nutricionista e fale. Fale para o nutricionista. Eu estou sentindo muito cansaço e eu preciso de algo que me dê maior produtividade. Fique mais alerta. Se ele já te der de cara fitoterápico, cai fora. Ok? Cai fora. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir uma bateria de exames para ver o teu hormônio, ele tem que fazer uma belíssima de uma anamnese para ver como que estão os seus dias, como que está a parte da educação física, como que está a parte da vitamina D, exposição ao sol, ok? Se ele não fizer nada disso e já te mandar um monte de fitoterápico para dentro e uma dietinha tirada da gaveta, cai fora. Tá bom? O nutricionista bom é aquele que faz coisas personalizadas, ou seja, individuais para você, porque cada um tem a sua necessidade. E ninguém tem aqui um hormônio idêntico ao outro, não. Ok? Beleza, vamos lá. Nutricionista, educação física que eu falei. A parte da educação física, ela é principal. Então, esses 2 que eu sempre falo para vocês, eles também fazem parte dos 4 pés, né, que não é um tripé, são 4 pés que te dão saúde mental, que ajudam na qualidade de sono. Se você tem uma péssima alimentação e se você é sedentário, lamento te informar, não vai adiantar nenhum dessas metodologias do sono polifásico. Então você precisa melhorar aí, ok? Vamos lá. Sol, exposição ao sol. O sol, ele te dá vitamina D. O sol, ele também mexe com uma coisinha chamada melatonina. A melatonina, ele é um hormônio que te dá a produção do sono. É ele que vai te fazer dormir. Então, se a sua melatonina... detalhe, a melatonina, ela vem pra você na medida que o cortisol desce. Ou seja, se o cortisol tá lá em cima, ela não vem. Então, você tem que ver o seu cortisol. E esse é a sacada final.
Os seus dias têm que ser satisfatórios, têm que ser felizes. E não é sempre que você não tem um acidente de trânsito. Não é sempre que você não tem uma filha que te desobedece. Não é sempre que teu marido não te tira do sério. E para isso você tem que estar com as emoções legais. Porque se qualquer coisinha, se um canal que não entra, uma chuva, por exemplo, aqui anda chovendo e anda atrapalhando o meu sinal de internet. Eu trabalho com a internet, eu atendo via online. Me atrapalha muito. E hoje é um dia que eu vou mesclar consultório com atendimentos online. Então, eu já sei que eu tenho que respirar fundo. Uma outra coisa muito bem, que eu acabei de ver uma professora de yoga aí que comentou, né? Eu não pude nem ver, porque eu não tô nem vendo os comentários para prestar atenção em vocês, porque o meu horário já estourou. Yoga, meditação, ok? Eu não sei se são todos os yogas, mas eu comecei a yoga com 9 anos de idade. Vocês sabem que eu sou precoce, ok? Com 9 anos de idade eu fazia yoga. E no final, eu não sei falar, se eu não me engano era Hatha Yoga. No final tinha um período de meditação, onde ela também ensinava meditação. Porém, eu faço meditação junto com meus pais desde os meus 4 anos de idade. Ok? Então, essas coisas te ajudam a ter um pouco de saúde mental. Por quê? Te ajuda a disciplinar a razão com o lóbulo frontal, que é onde você raciocina, com o hipocampo, sistema límbico, que é onde você sente. Quando a emoção extrapola, você não pensa, ok? Então as emoções têm que estar muito bem e o cortisol ele é ligado com isso, com o seu estado emocional, ok? Cortisol é ligado ao estresse. Cortisol é ligado à não quebra de gordura. O que isso significa? Significa que você tem dificuldade de emagrecer, ok? Cortisol é ligado à diminuição ou não deixar a melatonina chegar. E aí você tem um péssimo sono. Você tem um sono que não te satisfaz. Ok? Tudo isso é muito importante. Por isso que a primeira live eu dei dicas para vocês fazerem atividade física, baixar o carboidrato. Abaixar, na verdade, eu não falei nem carboidrato. Baixar os industrializados. Ok? Então, assim, descasque mais e desembale menos. Foi essas dicas que eu passei. Tá? E meditar. Meditar também, enfim. Tentar levar uma vida mais racional e menos emotiva, tá? E para ter esse Hatha Yoga, e para ter essa dupla, você necessita também de autoconhecimento. A meditação, ela te contribui com isso. Positivo operante? É isso que eu quero com vocês. Eu posso ensinar e eu vou vir aqui com mais surpresas, tá bom? É como eu tive essa ideia relâmpago agora, eu preciso avisar uma coisinha chamada equipe de que eu tive essa ideia e se eu posso lançá-la ela antes da minha equipe acabar comigo, né? Minha equipe de uma pessoa só. Legal, mas ele é cabeça, ele é uma equipe, ele vale para mais do que 10, tá bom? Meu diretor, és tu. Então, meu gente, não adianta nada vocês fazerem o Uberman, Everman, Maximum, não adianta nada. Acabei de falar o nome dele errado. É de Maximum. Polifásico, não adianta nada se vocês não tiverem qualidade durante os seus dias, ok? Então, na luz do dia, você tem a qualidade. Sabe aquele negocinho de outra coisinha que faz parte de caráter? O que é caráter? É o que você faz quando está escondido, não é? Não é quando as pessoas estão vendo, e sim quando as pessoas não estão vendo. Aqui, para você ter um sono legal, ou seja, quando tá tudo escuro, quando ninguém tá vendo, você necessita fazer as coisas bem feitas durante o seu dia. Positivo e operante. Se não colocar em prática tudo isso durante o seu dia, tudo isso aqui que eu falei não vai adiantar nada. Quer tentar? Olha, eu já faço tudo isso que você falou. Belezinha. Eu ainda dei 2 semanas para as pessoas fazerem. E aí eu tive um probleminha, e aí eu estendi isso para 3 semanas. As pessoas eram para praticar. Carolzinha esteve na live e não praticou. E agora ela vai querer fazer o quê? Se eu bem compreendo da Carol, ela vai querer lançar algum aqui. E como eu falei que eu me dei melhor com o de Maxon, ela vai querer já. Dormir 3 horas e fazer 3 cochilinhos de 20 minutos. Né, Carolzinha? Errado. Então, primeiro você pratica. Outra coisa, por que também que eu falei dessas práticas? Porque praticou,
praticou por 2 semanas e viu que não teve nenhuma melhora, que até os seus dias foram melhores, mas as suas noites não, significa que você precisa procurar um médico, ok? Porque existem algumas patologias neurológicas aonde necessita de intervenção. Quem melhor vai saber disso? Não sou eu sou psicóloga. Positivo e operante? Então tá bom. Então, meus amores, Carolzinha, ó, tô de olho em tu. Então, meus amores, praticamos todos esses tipos, então, não, Bibi, eu joguei aqui os tipos, porque primeiro tem que praticar tudo aquilo lá, tá bom? Mas eu vou vir pra cá. Eu tive uma ideia, e eu sei que meu diretor vai aprovar essa ideia que eu tive, aonde eu vou poder explicar direitinho cada um deles. E quem escolher, ou quem escolher o tipo, vai poder seguir as dicas mais tipo ao vivo e a cores, ok? Mas eu preciso antes falar mesmo, porque eu vou precisar dele, ok? Desse meu cara aqui, meu braço direito. Tá? Então, se ele falar manda brasa, logo, semana que vem talvez, a gente já inicie, ok? Primeira coisa, qualidade alimentar, qualidade de atividade física, qualidade de meditação, qualidade de dias para ter qualidade de sonos, ok? Retomando, quer fazer uma das metodologias polifásicas? São todos os dias. Você precisa treinar. É constância, senão o quê? O seu relógio circadiano, ele não vai adaptar e nós necessitamos dele. Então, no mínimo, a canseira, tudo, a live vai estar salva aqui por 24 horas e vai subir para o YouTube, sossegados, ok? Não, depois eu falo. Outra coisa, não teve qualidade de dia, não vai ter qualidade de noite, não adianta. Vocês podem dormir 24 horas que não vai adiantar nada, tá bom? Qualidade nos seus dias. Necessito que vocês tenham isso. E essas metodologias, elas são aplicadas todos os dias, até o teu corpo adaptar. Eu comecei pela primeira, que foi a pesquisada, que foi a Uberman. A primeira que foi pesquisada teve 6 cochilos de 20 minutos. Isso se coloca, dia e noite, gente. Não é para dormir à noite e fazer esses 6 cochilos aí nos seus dias, tá bom? No período diurno. Não é assim. Ou seja, englobando 24 horas. Dentro de 24 horas, você vai ter 6 cochilos de 20 minutos. Positivo? Esse é o método Uberman. Algumas pessoas não se adaptam pelo fato de trabalharem, por exemplo, com cartão picado. Ok? Quem tem criança também. Não dá, né, gente? Tá. O que eu comecei? Eu comecei com uma variação do Uberman, o Everman. Ou seja, você dorme à noite 3 horas, eu dormia da meia-noite às 3 horas da manhã. E nos outros, eu fazia 3 cochilos de 20 minutos. Horário cronometrado? Não. Quando o meu corpo sentisse que era a hora. Como é que eu sei que é a hora? Gente, vocês sabem, pelo amor de Deus. Tá? Começou a baixar a produtividade, começou a oscilar, tá lendo lá um parágrafo, teve que voltar 3 vezes porque não entendeu o parágrafo, é hora de parar, ok? Então aí vai. Eu acredito sim, você é fora do cabo. Enfim, o método que eu mais amei e que eu pulei pra ele rapidamente. Eita ferro, acabei de falar errado, né, gente? Vocês nem me corrigem. Esse que eu acabei de falar, que eu me adaptei, é o de Maximum. Tá? Então, esse leva o nome do pesquisador, porque ele também não se adaptou ao Everman e ao Wonderman. Então, ele fez o de Maximum, que é dormir 3 horas e 3 cochilos de 20. O Everman é aumentar um pouquinho esses cochilos para 30 minutos e fazer 4 ou 5 cochilos durante 24 horas de 30 minutos. Também é bem difícil, é igual o Wonderman. Por fim, nós temos o sono bifásico. Tá bom? Que é você dormir, por exemplo, 5 horas à noite e dar um cochilo de 20 minutos depois do almoço, por exemplo, ok? E não é você dormir 10 horas e cochilar 40 minutos depois do almoço, ok? O que eu gosto mais? Eu, Adriana Galvão, de Maximum, ok? Eu gosto mais. Você dorme 3 horas e tem 3 cochilos de 20 minutos, ok? Quando eu sei que meu corpo adaptou? Naturalmente.
esses cochilos, esses 3 cochilos, acabou reduzindo para 2 cochilos, que acabou reduzindo para 1 cochilo. Quando eu comecei a dormir 3 horas e cochilar 20 minutos uma vez só, eu mudei de método para o método bifásico, ok? Hoje em dia, eu já estou no monofásico, igual vocês. Dormem à noite e fiquem acordados durante o dia. A minha diferença é que eu durmo 3 horas, ok? E aí, como é que você tá? Tô ótima, gente. Muito obrigada, tá bom? Tive problemas? Não, não tenho problemas. Quando eu sei que eu tô em desordem, em desequilíbrio, quando eu sei que eu não tô produzindo legal, quando eu sei que tem alguma coisa que aflige meu peito, angústia, ansiedade exagerou, todo mundo tem isso, viu? Psicólogo também tem. Quando eu sinto alguma coisa de desarranjo, o que eu faço? Isso me desarranja durante o dia. Automaticamente, essas 3 horas de sono à noite não vão ser satisfatórias. Eu não tenho despertador, eu acordo sozinha. Automaticamente, quando eu vou olhar no relógio, poxa, 5h10, 5h30 da manhã. O que isso significa? Se eu não acordei 3 horas, né? Se eu não dormi 3 horas, se eu passei isso, significa que eu precisava. Ou seja, significa que os meus dias eu tenho que revisar. Aí entra uma coisinha chamada autoconhecimento. Ok? Carol, de Maxion, 3 horas à noite e 3 cochilos de 20 minutos. Ok? Esse é o meu way. My way. Ok? Não quer dizer que seja de vocês. Qualidade, autoconhecimento e qualidade dos dias. Se não tiver, não funciona. Vai dar canseira? Ah, gente, por favor, né? Vocês vão mudar, é igual você tá deitadão no sofá e de repente você quer correr. E aí? Vai dar leseira? Nossa, vai dar uma super leseira. No outro dia você não vai conseguir acordar. Não vai conseguir levantar do sofá nem da cama. É normal. Dura de 2 a 3 semanas os sintomas dessa troca. Cansaço, sonolência, tudo. O que vocês vão fazer? Volta o stories. Ó, 2 tapas na cara e vambora. Banho gelado. Coffee, tá? Café sem açúcar e ó, vambora. Não caia em tentação de dormir, porque senão volta a estaca zero, tá bom? Os sintomas duram de 2 a 3 semanas, depois passa. Ok? Qualidade nos seus dias, senão não funciona. Um beijo. Live salva 24 horas aqui no Instagram, vai subir pro YouTube. Chegou no YouTube, YouTube chama a doutora Adriana Galvão, é o mesmo. Tudo leva a esse nome que tá aqui no Instagram, ok? Chegou lá, além de vocês curtirem tudo que vocês têm que curtir, vocês vão compartilhar com todas as suas redes sociais e, além de tudo, vocês vão seguir. Não, lá não é seguir. Eu tô muito por fora, né? Vocês vão se inscrever. E, além de inscrever, vocês vão apertar uma telinha que fica assim em cima, o sininho para ativar as notificações, ok? Tô me sentindo uma youtuber. Um beijo, vocês são mega especiais para mim, tá bom? Eu acabei de atrasar o paciente, atrasei 20 minutos, sabe por quê? Por vocês. Então, por favor, faça o que a titia tá mandando. O que eu tô mandando? Qualidade, só isso. Ok? Um beijo. Pratique para sair da inércia. Beijo, tchau.